Hebreus capítulo 12. Apenas 2 versículos, apenas, amém? Hebreus capítulo 12, fala, perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Glória a Deus. Todos já acharam? Passa a ler. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Apenas esses 2 versículos. E o Senhor me levou a meditar apenas no versículo 1. Bem, pode sentar, isso. Então, o tema da mensagem é: temos uma carreira da fé para percorrer nesta terra. Amém? Temos uma carreira. E no sábado passado, meu irmão Paulo terminou a dele, está com o Senhor. Mas nós estamos aqui. Precisamos estar seguindo em frente, olhando para Jesus, para cumprir aquilo que Deus colocou na nossa mão. O propósito de Deus na nossa vida tem que se cumprir. Amém? Glória a Deus. Então, temos uma carreira da fé para percorrer nesta terra. Carreira da fé. O que é fé, né? A fé. Ora, a fé é a certeza de que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, fé é certeza, é fé na palavra de Deus, amém? Que Deus que não pode mentir, tudo que Ele prometeu para nós, as promessas do Senhor são verdadeiras e Ele cumpre no tempo dEle, amém? E para nós só basta crer e esperar no Senhor. Glória a Deus, porque quem crê verá a glória de Deus, amém? Glória a Deus. E o Senhor me levou a anotar aqui desse versículo 1, há 5 palavras que devemos prestar atenção. São 5. Estava aqui, ó. Rodeados, embaraço, pecado, corramos e paciência. Então, eu quero falar dessas 5 palavras, amém? Glória a Deus. Deixa eu deixar aqui mais perto. A primeira é rodeados. Estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Amém? Se refere aos santos do Antigo Testamento, que esperavam ansiosamente a vinda da promessa, que é o Senhor Jesus, o que Ele faria na cruz para redimir a humanidade, que são os heróis da fé do Hebreus 11. Amém? Então, nós estamos rodeados, nós temos testemunho. Aqueles irmãos acreditaram na palavra do Senhor, eles perseveraram na palavra do Senhor e foi até o fim. Até o fim. E o Senhor vem falando sobre a vinda de Jesus, né? A primeira vinda dele. E eles acreditaram nas promessas do Senhor, que viria o Salvador. E eles foram fiéis. Então, quando nós estamos meio desanimados na fé, voltamos a ler o capítulo 11, porque é incrível esse capítulo aqui, né? São tantas testemunhas. Olha, Abel, Enoque, Noé, Abraão, tem Moisés, quem mais aqui? Isaac, Jacó, tem a Raabe, né? Sara, tem José. Então, são esses homens que creram na palavra do Senhor. Eles receberam o chamado do Senhor. Eles foram fiéis e foram até o fim. Amém? Então, quando nós estivermos assim, meio desanimados com a circunstância, nós podemos ler esse capítulo 11 aqui. Creio que nós vamos ficar animados. Amém? Se o Senhor foi com eles, o Senhor guardou,
tantos testemunhos, né, dos homens de fé do passado. O Senhor foi com ele, o Senhor deu livramento. E é motivo da gente também, né? Se eles venceram, nós venceremos também. Porque muito mais agora, né? O Espírito Santo está em nós. Né? O Espírito Santo está em nós, sempre nos animando, sempre nos ajudando a perseverar. Então, nós temos que lembrar que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunho, amém? E a segunda palavra é embaraço. Glória a Deus. Embaraço, que significa que são situações que causam dificuldade, obstáculo, tudo que atrapalha e impede de prosseguir a carreira da fé, amém? Então, embaraço são coisas assim, que até é lícito, mas pode impedir da gente caminhar. Por exemplo, né, se a gente olhar para trás, Jesus já falou, né, no Evangelho, né, lembra-se da mulher de Ló, né, e ela olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Então, a ordem do Senhor é olhar para frente, é olhar para Jesus, amém? E onde estou aqui? Aqui então, olhar para o passado. O que a gente pode fazer para o passado? Nada, né? Não podemos fazer nada com o passado, e sim seguir em frente e recomeçar. Porque tudo que foi de bom no passado, passou. Tudo que foi de ruim, passou. Mas nós temos que continuar, porque o Senhor que estava no passado, Ele está no hoje e Ele está no futuro. Amém? Então, muitas vezes a gente fica embaraçado, pensando em tantas coisas boas, né? Principalmente quando a gente se converte, né? Tanta coisa, tanta descoberta do Senhor, tanta coisa assim, e a gente fica parado assim lá na conversão. Mas o que o Senhor fez lá na conversão, Ele pode fazer hoje. Vai depender da gente estar com o foco certo, foco em Jesus, amém? Glória a Jesus. Então, nós não podemos ficar embaraçados. Abra a tua Bíblia em 2 Timóteo. 2 Timóteo, do capítulo 2. Olha o que está escrito aqui. Vai ler. Estou achando? 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 3 ao 5. Diz assim: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Glória a Deus. Então, militar, né, que eu estava vendo aqui, milita, é servir, amém? É servir ou ter uma carreira na Força Armada. E o soldado de Cristo precisa estar liberto dos embaraços da vida terrena para cumprir a sua missão. Então, a gente precisa sempre estar examinando o nosso coração. Porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos alistou para a guerra. Nós estamos na guerra, nós estamos numa batalha espiritual. E que precisamos estar orando e vigiando, atento. Porque o Espírito Santo sempre nos alerta, né, dos perigos. E se a gente não estiver atento, a gente vai acabar caindo nas armadilhas de Satanás. Então, o Senhor fala que nós devemos se fortalecer na força do Senhor, se fortalecer na graça. Aqui no primeiro versículo fala assim: pois meu filho, fortifica na graça que há em Cristo Jesus. E a graça do Senhor nos basta, amém? O Senhor Jesus falou para Paulo: a minha graça te basta. Então, nós temos que se fortificar no Senhor, revestir da armadura do Senhor, revestir da humildade do Senhor também, e deixar todo embaraço que pode impedir também a nossa carreira da fé, amém? E a terceira palavra é pecado.
Glória a Jesus. Pecado, que tão perto nos rodeia, esse pecado pode variar de pessoa a pessoa. Amém? Que são tantos, né? São tantos pecados. Por exemplo, orgulho. Orgulho é um pecado, porque o Senhor Jesus, ele é humilde, manso e humilde de coração. Ele quer que a sua igreja, o seu povo, seja manso e humilde de coração. Então, Deus resiste ao soberbo, mas dá graças ao humilde. Amém? Amor ao dinheiro é um pecado. Deus não condena o dinheiro, porque na terra precisa. Mas se colocar o amor ao dinheiro, isso é pecado. Egoísmo, ficar pensando só nos nossos objetivos. O Senhor, Ele quer que a gente sirva um ao outro, ajude um ao outro, se preocupe com o próximo, amém? Inveja é pecado, porque Deus não faz acepção de pessoa. Se alguém conquistou algo, se a gente buscar em Deus, Ele vai dar. Não precisa ter inveja de ninguém. Deus é rico, Ele é rico em misericórdia, Ele é o dono do ouro e da prata, e se alguém conquistou algo, porque buscou, né, perseverou, alcançou os objetivos dele, e a gente não precisa ter inveja, precisamos ser libertos da inveja, abençoar também o nosso próximo, porque vai chegar a nossa vez também, amém? Glória a Deus. O que mais aqui? Ódio já é do diabo. O Senhor é amor, Deus é amor. E Ele derramou esse amor no nosso coração. Então, o Senhor quer que a gente ame, né, a si mesmo. Precisamos nos amar, sentir valorizada, porque Jesus pagou um alto preço para a nossa vida. Nós somos amados de Deus, somos importantes para Deus. E o nosso próximo também, né? Não só eu sou amada de Deus, todo é amado de Deus, a igreja é amada do Senhor. Glória a Deus. A falta de perdão também é um pecado. Porque Jesus, lá na cruz, mesmo sentindo toda aquela dor, todo aquele sofrimento, Ele liberou perdão para cada um de nós. Se estamos aqui, porque nós fomos perdoados por Deus. O Senhor nos aceitou. E nós temos livre acesso agora ao trono da graça, por causa do perdão. E agora o Senhor quer que a gente transmita também, libere perdão para o nosso próximo. Porque o diabo faz tudo para usar pessoas para nos magoar, para nos ferir. Mas graças a Deus que nós podemos buscar o bálsamo do Senhor, nós podemos liberar perdão, abençoar o nosso próximo, e deixar que o Senhor cuide do coração dele. Porque nós não podemos vingar, né? Porque a gente não sabe toda a situação. Só Deus entende a situação, porque a pessoa agiu daquela forma, e deixar nas mãos do Senhor, porque Deus é Deus de misericórdia. E se a gente vai vingar, a gente age sem misericórdia. Mas Deus é misericordioso. E o sangue de Jesus fala melhor do que o sangue de Abel. Abel, o sangue dele clama ainda, fala. E ele clama por vingança. Mas o sangue de Jesus clama por perdão, por graça, por misericórdia. Então, esse versículo me falou muito forte no meu coração uma vez. Eu não estava conseguindo vencer, não estava conseguindo perdoar alguém que me feriu. E o Senhor falou comigo esse versículo, foi bênção, foi maravilhoso estar liberta da mágoa, amém? Então, precisamos perdoar, porque se a gente não perdoar, o Senhor nos entrega aos atormentadores, e Mateus 18 fala sobre isso. Então, nós temos que andar livre, amém? Glória a Deus. O que mais aqui? Dúvida também é pecado. Estamos duvidando da palavra do Senhor. E quem duvida não recebe coisa nenhuma. Vai ficar só querendo, não vai receber do Senhor. Incredulidade. Também não tem como receber do Senhor, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus.
Então, nós temos que ter fé na palavra do Senhor, perseverar. O Senhor tem plano para cada um de nós. Muitas vezes nós desejamos algo que não está no propósito do Senhor. E se a gente perseverar, Deus vai agir, amém? Mas precisa ter fé para receber tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário, amém? Tudo é nosso, mas é pela fé. Glória a Jesus. Agora, a quarta palavra, corramos. Corramos. A carreira que nos está proposta. Deixa eu ler um versículo aqui, que diz sobre o pecado. Fala assim, ó. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece seu coração virá a cair no mal. Amém? Então, onde estou aqui? Aqui, quem encobre as suas transgressões, aquele que não confessa o seu pecado, porque Deus sabe, né, naquilo que a gente errou. E se a gente chegar diante do Senhor com humildade, com o coração sincero, arrependido, buscar o perdão do Senhor, Deus é poderoso para nos purificar, né? O sangue de Jesus nos purifica. E glória a Deus. E aqui fala, né? Bem-aventurado o homem que continuamente teme. E o temor do Senhor é aborrecer o mal. Tudo aquilo que desagrada o Senhor, nós temos que ficar longe. Amém? Glória a Deus. Então, agora, a quarta palavra é corramos. A carreira que nos está proposta. O autor do livro compara um atleta que está correndo uma corrida de obstáculo dentro de um estágio, rodeado de uma plateia. Né? A gente já viu esses jogos aí, que estava passando, né? Quanta gente vai lá para ver, né? Então, aqueles atletas estavam rodeados de tanta gente ali e também sendo, né, passado na televisão, muita gente vendo. Então, isso representa os heróis da fé, que foram fiel até o fim. Glória a Deus. Em Mateus 24:13 diz, né? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, nós temos que ser fiel ao Senhor, ser perseverante. E o Senhor nos dá toda a condição para servi-lo. Para servi-lo. E eu estava pensando nesses dias do meu irmão. Quantas vezes aconteceu algo com ele, eu ficava assim, super aflita mesmo. Teve um acidente, teve a operação. Eu estava super aflita mesmo. E agora, de novo, ele estava no culto, meu irmão estava no culto. Estava numa casa, uma reunião, reunião familiar, e meu sobrinho estava pregando, ele estava no culto, e de repente, ele se apagou, desmaiou. E ele era para ir buscar, como Deus faz essas coisas, né? Ele era para buscar umas pessoas que vêm para o culto, ele vai com a Kombi, vem lotada. E nesse dia, ligaram lá que eles não viriam. E o meu irmão estava no culto, ali na presença do Senhor, e ele aí desmaiou. Aí levaram para o hospital, ele ficou internado, deu uma melhora, mas depois piorou. Ele teve AVC, ele teve várias coisas, e ele não voltou mais. Ele ficou, acho que mais de 10 dias internado. A gente orando, buscando o Senhor. Até agradeço a todos que oraram, mas o Senhor tem a última palavra, né? O Senhor quis que ele estivesse com ele. E eu senti uma paz assim, sabe? Quando eu vi que ele passou mal, até eu estava estranhando. Eu estava assim com paz, confiante em Deus. Eu falei, dessa vez acho que não ia adiantar, né? Mas a gente clama da mesma forma, né? Porque enquanto há fôlego de vida, a gente deve clamar, buscar o Senhor, a intervenção do Senhor.
E a gente clamou, a gente buscou. Eles fizeram uma reunião lá na igreja para buscar pela vida do meu irmão, mas a vontade do Senhor foi feita. E a gente tem que aceitar, né? Porque não tem como ir contra a vontade do Senhor. Porque ele teve tantos livramentos na vida dele, e o Senhor livrou coisas assim, só do acidente, meu Jesus. E o Senhor deu o livramento para ele. Mas chegou a hora dele estar com o Senhor, e o Senhor o levou. Mas o Senhor nos dá graça de aceitar. A gente recebe o consolo do Senhor. Eu me sinto consolada pelo Senhor. E agora estamos orando para minha cunhada, meu sobrinho, né? Estavam bem mais achegados com ele. Mas eu creio também que o Senhor, o Espírito Santo, vai estar consolando também, né? Porque Deus é um Deus presente. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Glória a Deus. Então, nós temos que, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Agora, a quinta palavra, né? Eu estava lendo o texto todo, mas o Senhor me fez parar só no versículo. Então, é porque Deus quer falar conosco sobre isso, amém? Então, a quinta palavra é paciência. Glória a Deus. Paciência. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Com paciência. Paciência é uma virtude do ser humano baseada no autocontrole emocional. Significa aceitar o que não pode ser mudado, enfrentar isso com coragem, graça e fé, sem murmuração. Sem murmuração. Porque tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus. Né? Tem a vontade do Senhor, mas também tem a vontade permissiva dele. E tudo que o Senhor permitir na nossa vida, Ele vai estar conosco, vai estar à frente. Ele vai estar nos ajudando a passar pelas provas. Amém? Glória a Deus. E a paciência é fruto do Espírito Santo. Faz parte do fruto do Espírito Santo. Glória a Deus. Em Tiago, capítulo 5, 7, diz: sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Então, não adianta a gente ficar aí apavorado porque aconteceu algo. Nós temos que ter paciência, ter um espírito humilde, buscar o Senhor para que Ele dê graça, força, sabedoria para a gente enfrentar os momentos difíceis da nossa vida. Amém? Glória a Deus. E aqui, agora, conclusão, né? De tudo isso, o que devemos fazer, né? É só estar na presença do Senhor mesmo, para a gente estar aqui, deixar todo o embaraço, pecado, que possamos correr, né? Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E no versículo 2 está a solução, para que a gente possa vencer tudo isso. Fala assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Então, Jesus enfrentou tudo. Foi por amor a mim e a você. Ele suportou toda a afronta, né? Tanta coisa, tanta maldade que fizeram com ele. Ele suportou pela alegria de ver a gente junto com ele, né? O Senhor se alegra da nossa presença com ele. Amém? Eu já falei isso uma vez, né? Que eu estava alegre com as bênçãos do Senhor, mas depois fiquei triste. Falei, nossa, estou alegre aqui, mas Jesus sofreu. E daí o Senhor falou para mim assim, que Ele se alegra quando a gente toma posse das promessas, quando a gente crê nas promessas do Senhor. Ele se alegra. Amém? Glória a Deus, porque a gente está acreditando, está colocando fé, está acreditando na fidelidade dEle, e Ele é fiel para cumprir todas as promessas dEle, né? Porque nada é impossível para o Senhor. Então, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, na carreira cristã, não podemos desviar os nossos olhos de Jesus, como fez Pedro. Vamos ler lá?
Está em Mateus 14. Glória a Deus. Mateus capítulo 14, versículo... vamos ler isso aqui para encerrar. Glória a Deus. Na carreira cristã, não podemos desviar os nossos olhos de Jesus, como fez Pedro quando caminhava sobre as águas. Mateus 14, 22 diz assim: Logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ele ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando em cima do mar. E o discípulo, vendo caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tenha bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir ao fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse: Homem de pouca fé, homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram ao barco, acalmou o vento. Amém? Glória a Jesus. Então, ele estava esperando ali Jesus, mas Jesus veio de uma maneira que ele não esperava. Veio andando sobre o mar, sobre as águas. E também, isso também é para nós, né? Muitas vezes nós esperamos o Senhor resolver a nossa situação de um jeito e o Senhor faz de outro. E o Senhor é livre para responder, para agir como Ele quer. Então, o Senhor quis vir ali ao encontro dos discípulos, ali no meio do mar, andando sobre as águas. E quando os discípulos viram, ficaram com medo, né? Porque não tem como andar sobre as águas, né? Não tem como, então eles ficaram assustados. Mas Jesus disse, né? Porém, Ele falou logo, dizendo: tenha bom ânimo, sou eu, não tem mais. Glória a Jesus. E Pedro ficou assim, surgiu uma fé incrível nele, né? Porque ele disse para Jesus, né? Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E o Senhor disse, né? Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ao encontro de Jesus. Então, ele teve fé ali, né? Ele creu, ele ficou ali na palavra do Senhor, vem. Se o Senhor disse que vem, então eu vou. Ele desceu e andou sobre as águas. Mas só que logo após, né, sentindo o vento forte, teve medo. O que fez Pedro afundar foi o medo. E o medo é um espírito maligno, né? Em 2 Timóteo 1,7 fala que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de coragem, amor e moderação. Então, o medo faz a gente afundar. Mas, glória a Deus, né? Que mesmo ali com medo, afundando, ele buscou socorro do Senhor, né? Ele disse, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando subiram para o barco, acalmou-se o vento. Glória a Deus. Aleluias. Então, nós temos que tomar posse dessa coragem que o Senhor nos deu. Amém? Na palavra do Senhor sempre está falando, não temas, crê somente, né? Ele falou para Jairo, não temas, crê somente, não temas, estou contigo. E o Senhor está conosco, né? O Senhor disse, eu estou contigo
Eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, nós estamos que estar olhando para Jesus, olhando para a palavra, buscando na palavra do Senhor. Se há alguma dúvida, um medo, alguma coisa, busca na palavra do Senhor, busca o Espírito Santo, que Ele vai mostrar, Ele vai revelar e vai acalmar o teu coração. E o medo não pode tomar conta do nosso coração, porque aonde o medo está, a fé não está. Não ficam juntas. Se há fé, não há medo. E se há medo, não há fé. Então, nós temos que lançar fora, rejeitar o medo, porque o medo vai fazer a gente afundar, perder a fé, né? Com certeza, Pedro estava ali com a fé firme, né? Olhando para Jesus. Quando ele tirou os olhos do Senhor, ele olhou o vento, ele afundou. Então, nós não podemos ficar olhando para a circunstância, porque tanta coisa acontece na nossa vida, que a gente fica assim, e agora, o que eu vou fazer? Mas nós temos que estar erguendo os nossos olhos para Jesus. Jesus, eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que Tu és o meu Deus forte, o meu Deus poderoso, nada é impossível para Ti. Eu lanço sobre Ti, Senhor, essa situação. E cada vez que a angústia bater, lança-se aos pés do Senhor. Lança, não deixa o medo tomar conta, porque vai acabar se afundando, como Pedro fez. E Jesus repreendeu Pedro, né? Homem de pequena fé. Então, o Senhor quer que a nossa fé cresça. O Senhor nos deu uma medida de fé. E através da gente ouvir a palavra do Senhor atentamente, vai gerar mais fé no nosso coração, e no momento certo a gente vai estar usando. Amém? Então, essa palavra que o Senhor me deu, e essas 5 palavras é importante, né? Que possamos estar atentos nela. Nós temos uma carreira, né, para continuar, ainda estamos aqui, não acabou, e nós temos que estar perseverando, olhando para Jesus, porque o Senhor pode nos chamar a qualquer momento, né, como fez com o meu irmão Paulo. Estava no culto, e o Senhor chamou, e foi para o hospital e não voltou, e o Senhor levou. Então, nós estamos aqui para estar fortalecido na força do Senhor, deixando toda a incredulidade, todo orgulho, todo medo, lançar fora, porque o Senhor nos deu autoridade para fazer isso. Amém? O Senhor nos deu autoridade. Então, que possamos receber, deixar o nosso coração encher dessa fé viva, poderosa, que nós vamos precisar dela a qualquer momento, né? Agora pode estar tudo bem, mas de repente vem um vento forte, um vento contrário, e nós precisamos dessa fé para andar sobre as águas, andar sobre a palavra, andar seguindo, olhando para Jesus, na certeza que Ele vai estar conosco, dando graça, sabedoria, para enfrentar qualquer situação que se colocar na nossa frente. Amém? Glória a Deus. Essa palavra que Deus colocou no meu coração, gostaria de que você colocasse de pé. Glória a Jesus.